O presidente americano Donald Trump também conversou com os jornalistas, falou a respeito do presidente Lula, disse que foi uma boa reunião e, inclusive, desejou feliz aniversário a Lula, que completa hoje 80 anos, e chamou Lula de muito vigoroso. Olha só. Very good. We had a good meeting. We'll see what happens. I don't know if anything's going to happen, but we'll see. They'd like to do a deal. We'll see. Right now they're paying, I guess, 50% tariff. But we had a great meeting. It's happy birthday. I want to wish the president happy birthday. Okay? It's his birthday today. Did you know that? No. He's a very vigorous guy, actually, and I was very impressed. But today's his birthday. So happy birthday. All right? Would you let him know, please? Parece que o tom que os dois adotam é um pouquinho diferente, né? O que o Trump falou agora é: vamos ver o que vai acontecer. Não tem nada garantido por enquanto. Bom, o presidente Lula agradeceu a mensagem de aniversário de Donald Trump. O senhor só viu as mensagens Eu vi a mensagem, eu agradeço a mensagem. Só vocês que não me deram presente. Parabéns, presidente. Parabéns. Vamos agora tentar analisar um pouquinho mais esse encontro. Converso com Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington. Embaixador, obrigada por conversar aqui com a gente. A gente sabe que quando sai do encontro, os dois falam com os jornalistas, dizem que está tudo bem, foi uma ótima reunião. Mas o que importa para a gente na prática é o que aconteceu lá dentro, entre os dois, durante mais ou menos 50 minutos. Pelo tom que os dois adotaram, o que dá para a gente perceber um pouquinho, fazer de leitura, né? A gente viu que o presidente Lula parece muito otimista e como se ele tivesse colocado ali várias cartas na mesa: não gostamos das sanções, não gostamos das tarifas, temos que repensar e tal, e como se tudo já tivesse resolvido porque ele tem o telefone hoje de Trump. Donald Trump já adota um tom bem mais cauteloso. Não, ele é um cara bacana, vigoroso, mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Tem a leitura política, mas tem a leitura verdadeira também, né? Qual que é a leitura que o senhor está fazendo disso tudo? O que o senhor acha que a gente pode entender disso tudo? Boa tarde, bem-vindo por aqui, embaixador. Boa tarde, obrigado aí pelo convite. Olha, eu acho que a gente tem que ser cauteloso nessa negociação, entendeu? Não vai se resolver numa primeira reunião. Essa reunião foi uma reunião de encontros, né, entre os dois presidentes, e que veio, do nosso ponto de vista, veio atrasado, né? Foi a primeira vez que os dois presidentes se encontraram sentados, né, não no corredor, depois de 10 meses de governo. Quer dizer, isso já foi uma coisa meio complicada, porque no meio tempo houve todas essas sanções e nós não tínhamos um canal de comunicação. E se você notar, foi o governo americano, Trump, que tomou a iniciativa de falar com o Lula, e foi o Marco Rubio que tomou a iniciativa de falar com o Mauro. Então, nós temos que ver o que vai acontecer nessa primeira reunião substantiva. Parece que vai ser no dia 3, agora de novembro. Eles vão sentar para discutir tecnicamente. Eu acho que o governo brasileiro tem que discutir o que o próprio presidente Lula informou, não é? Ele deixou uma carta com o presidente Lula, dando as prioridades do Brasil. Alô? Oi, estou te ouvindo. Pode continuar, embaixadora. Estou ouvindo. Dando as prioridades do Brasil. Agora travou o sinal. Agora vamos tentar reconectar o embaixador Rubens Barbosa. O que ele estava falando é que o próprio presidente Lula disse, né, que entregou uma carta antes para a equipe ali de Donald Trump para saber dos assuntos que ele gostaria de tratar nessa reunião. Até por esse momento, até o embaixador estava falando, né, que foi o próprio presidente americano e o governo americano que foram atrás do governo brasileiro. E aí tem muita gente nos bastidores que dizem que não foi bem assim que aconteceu, né? Que, na verdade, quando o Trump está envolvido em um encontro, tem tanto esquema de segurança que acaba dizendo, olha, espera aí que a gente te fala quando vai acontecer e como vai acontecer, mesmo que seja um telefonema, porque o esquema de segurança realmente é muito fortalecido para o presidente americano. Mas como o embaixador estava falando, é a primeira vez que eles se encontram depois de 10 meses de Trump eleito presidente pela segunda vez dos Estados Unidos. Eu até estava tentando me lembrar agora, mas me lembro da questão, inclusive, da própria posse de Donald Trump.
que eu não me lembro se Lula foi ou não foi convidado, mas me lembro de Lula não ter ido à posse, né, de Donald Trump. Me lembro de Bolsonaro ter sido convidado e, na época, eu acho que ele já não poderia se ausentar do país e não conseguiu a liberação. Acho que, não me lembro se foi Eduardo Bolsonaro, mas algum filho de Bolsonaro esteve presente nessa posse, mas o próprio presidente Lula não. Naquela época, e aí é o que eu estou falando, não lembro se teve, se é uma obrigação ter para chefes de Estado esse convite, enfim, mas a gente lembra que na época o presidente Lula fez campanha aqui no Brasil contra Donald Trump, né, naquela eleição. Aquele momento ele não era uma pessoa muito ali bem vista ou benquista pelo presidente americano ali para sua posse, que teve sim ali pessoas ligadas a Bolsonaro na posse, como seus filhos, e nesse momento ainda Eduardo Bolsonaro por lá também. É claro que existe uma outra questão que todos os especialistas que a gente conversa por aqui falam, que é um momento que você tem que deixar a política de lado. A política que eu falo dessa política que a gente enfrenta no mundo hoje, né, polarizada. Então, assim, a gente tem ali frente a frente dois presidentes importantes, porque foram eleitos dessa forma, mas que têm ideologias completamente diferentes. E está tudo certo. O importante é que eles, como presidentes, têm que conversar. É assim que funciona, né? Tem que sentar e conversar e não com farpas. Então, se a demora foi por conta de um lado ou foi por conta de outro, agora nem sei se adianta a gente tentar entender, mas realmente 10 meses é muito tempo para acontecer esse encontro. Embaixador aqui de volta com a gente. Eu estava falando, né? 10 meses que o senhor está falando, muito tempo para acontecer o primeiro encontro. Nem lembro se o presidente Lula foi convidado para a posse de Trump, que naquele momento ele fazia uma campanha contra Trump nas eleições. Mas me lembro de Bolsonaro ter sido convidado, não conseguiu, né, poder viajar, fazer uma viagem internacional, mas, se eu não me engano, um dos seus filhos acabou indo. Então, realmente, foi um encontro que demorou muito para acontecer. E agora, quais que devem ser as prioridades? O que a gente pode entender, embaixador, desse primeiro encontro? Olha, o que eu estava dizendo é que os americanos são muito pragmáticos. Eles têm os interesses deles na área comercial que coincidem, alguns deles, com os nossos interesses, não é? Essa questão da redução da tarifa dos 40%, mais os 25%, se for possível, né? Isso é de interesse exclusivamente nosso. Ao passo que a colocação na lista de exceção do café e da carne é de interesse deles. Certamente isso vai sair, entendeu? E tem também toda a agenda que eles colocaram das Big Techs, né? Que eu acho que a coisa mais importante nessa negociação, do ponto de vista deles, é a questão das Big Techs. Isso está nas investigações que eles estão fazendo em relação à seção 301 da Lei de Comércio Americano, que nós já respondemos. Então, tem uma pauta brasileira e uma pauta americana. Agora, eu acho que a gente não pode, nessa reunião que vai acontecer, parece, né, no dia 3 de novembro, nós não podemos misturar a questão política da questão comercial. Eles são pragmáticos. Você viu que o Trump não entrou na questão política. Quem trata da questão política não é o Trump, é o Marco Rubio no Departamento de Estado. Na Casa Branca, eles vão discutir somente o comércio. Então, isso é importante, porque se a gente misturar as duas coisas, eu acho que vai dificultar a negociação, porque uma coisa é a negociação comercial, que é de interesse nosso, porque está afetando as empresas brasileiras. Quer dizer, essa reunião veio atrasada, como eu disse, porque a gente não defendeu o interesse das empresas brasileiras há mais tempo, entendeu? Então, agora, vamos defender o interesse das empresas brasileiras para voltar a exportar para os Estados Unidos, aumentar as exportações, e há também uma série de questões que os americanos vão levantar. Quando eles levantarem, a gente reage. A questão dos minérios, a questão das Big Techs, como eu falei, isso tudo é da negociação. Agora, eu acho que é perigoso a gente misturar a parte política da parte econômica comercial e também misturar essa questão da Venezuela. Eu fiquei muito preocupado, acho que é uma questão delicada você incluir nas negociações, nas conversas,
essa mediação do Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos mandaram lá para o Caribe uma frota gigantesca com grande poder de fogo, que é para fazer alguma coisa. O Trump disse que a próxima etapa era um ataque ao território da Venezuela. Então, a gente, se querer interferir nisso, pode ser visto pelos Estados Unidos como uma maneira de favorecer a Venezuela. Eu acho que isso aí é uma situação muito delicada que a gente não devia insistir para não prejudicar o que interessa a gente, que é a negociação comercial. Eu até cheguei a comentar antes, né, que na fala do presidente Lula a jornalistas, ele cita sanções, cita várias coisas e, por último, cita as tarifas, né, de 50% que ele conversou com Donald Trump. E alguns especialistas já criticaram a forma como parece que o presidente prioriza determinados assuntos, né? Muita gente tinha falado, olha, não leva as sanções agora para serem tratadas, ou a mesma questão que o senhor falou da Venezuela, que o presidente Lula se colocou à disposição, né, de estar ali no meio do caminho, de ser a cara para fazer as negociações, enfim. O senhor acha que e muitos especialistas são contrários porque o que impacta diretamente a população são as tarifas, né? É isso, as sanções impactam A, B, C ou D, tem que ser resolvidas, mas de repente é uma caixinha por vez, né? Um assunto por vez. E ele chegou a comentar, pelo menos isso chegou, muita gente falou, acho que o próprio presidente Lula falou, que ele chegou a falar o nome de Bolsonaro, o presidente Donald Trump teria dito, olha, que ele gosta do Bolsonaro, enfim, e Lula chegou a dizer, olha, mas o julgamento ele foi justo, né? E não se preocupa, que ele falou que em 2, 3 conversas comigo, o senhor vai ver que o Bolsonaro ficou para trás, rei morto, rei posto, né? Esse tipo de fala, assim, que faz um pouco, meio a cara, meio característica ali do jeito realmente do presidente Lula. Mas é o momento para se ter, até porque as reações aqui do Brasil, a gente não sabe o que vai acontecer, que a gente está falando, polarizado, enfim. Ele deveria ter colocado essas outras questões na conversa também, ou deveria ter ficado ali apenas para as tarifas e depois, com confiança, avançando? Isso pode colocar ali meio que em xeque essa negociação, embaixador? Olha, o interesse brasileiro é a redução das tarifas porque afeta as empresas brasileiras. Essa questão política não é tratada pelo Trump. Como eu disse, o governo americano tem uma agenda em relação aos governos de esquerda aqui na América do Sul e essa parte é tratada no Departamento de Estado. Então, o Trump não reagiu porque ele não vai discutir essa questão política. Quem vai discutir a questão política é o Marco Rubio. Então, e como eu disse, a gente tem que separar essas duas coisas, né? Porque mais na frente eu acho que vai voltar essa questão das sanções. Então, eu não descarto a possibilidade de, mais na frente, essa agenda do Marco Rubio tenha que ver com o Brasil, entendeu? Mas nós não podemos vincular as duas coisas, como aqui no Brasil, tanto o governo quanto os analistas vincularam, né? Muitos disseram, não, esse não vai avançar enquanto não resolver. Não tem na minha visão, não tem nada disso. São duas coisas separadas e a negociação comercial não depende da questão política. Isso que é importante. O Lula misturou essas duas coisas e ainda juntou a questão da Venezuela. Eu acho que são temas delicados, muito importantes, mas eu acho que, do ponto de vista do interesse brasileiro, das empresas brasileiras, o presidente Lula tem que se concentrar na questão das tarifas. Se vier outras coisas, aí ele examina a parte. Agora, nessas negociações, não tem que entrar nada de política e nem de política externa. Tem que ser apenas a negociação técnica, negociação comercial, porque isso é que interessa diretamente às empresas brasileiras que estão sendo penalizadas. Você sabe que muitas deixaram de exportar, outras tiveram que reorientar as suas exportações. Então, o governo brasileiro tem que se preocupar com o impacto sobre as empresas brasileiras, do agro e da indústria.
Embaixador, vamos ver como é que vão ser agora as próximas semanas, né? Todo mundo já está esperando, inclusive, para ver o que vai acontecer, esse próximo encontro. E agora, as outras pessoas realmente conversando, colocando na prática entre governo americano e governo brasileiro, para ver o que faz com essa tarifa a partir de agora. Obrigada, embaixador. Até a próxima. Muito obrigado. Boa tarde a todos. E a gente segue falando desse assunto no próximo bloco, tá?